Flamengo na Supercopa. O Diego Alves brilhou na disputa de pênaltis e garantiu a 8ª taça do clube em 2 anos. Pode não ser fácil achar nessa imagem o grande protagonista desse jogo, mas ele está lá. E são os próprios companheiros e até o comandante que o definem assim. A gente tem um goleiro excepcional. Tivemos um desempenho coletivo e alguns individuais realmente muito acima da média, como foi o caso do Diego Alves. Diego Alves não desabou à toa quando o Rodrigo Caio fez o gol que definiu o título. Os 3 pênaltis que ele pegou e a sorte no chute para fora de Danilo foram o capítulo mais importante de uma grande final. Virou um grande clássico do futebol brasileiro. Quer queira as pessoas reconheçam ou não, virou um grande clássico do futebol brasileiro. E o que dizer então de um clássico numa final que começa com um golaço? Rafael Veiga, de costas, deu esse drible genial em um Ilharão. Pra cima do Ilharão, ficou perdido o Arão, tocou de calcanhar, amigo, é golaço, não é gol não, é golaço. O empate do Flamengo saiu de outra jogada linda. Felipe Luiz passou do jeito que quis pelo zagueiro Gustavo Gomes. No rebote, quem estava lá? O artilheiro do Flamengo no século. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Tudo igual, um para o Verdão, um para o Mengão. Que grande lance de Felipe Luiz, é um craque de futebol. E que tal tirar um gol do adversário, de letra, na corrida? Foi o que fez Diego. Tocou bem, olha o segundo gol, olha o segundo gol, olha o segundo gol, salvou! Gritei mesmo, olha o segundo gol que você vai ver. Como não gritar? Breno Lopes fez quase tudo certo, driblou o Diego Alves, chutou no gol, mas Diego estava lá. Quando Wesley foi derrubado por Isla, o árbitro Leandro Voaden deu pênalti. Mas o VAR o ajudou, a falta foi marcada e Diego Alves pegou o chute de Rafael Veiga. Ele que bate bem na bola de perna esquerda, ele que fez o primeiro gol. O goleiro do Palmeiras também apareceu bem. Defesa de Everton depois que Gabigol achou o Bruno Henrique livre. Salvo Everton! Mas 5 minutos depois, ele não pôde fazer nada. Nem se mexeu no chute de Arrascaeta. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Flamengo! Dom de Arrascaeta! Olha que golaço! 2-1 Flamengo. O terceiro quase saiu dessa tabela entre Arrascaeta e Gabigol e chutou pra fora. Olha o gol! Olha o gol! Não, 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 não. Sim, Galvão. 2 minutos depois, teve bola lá dentro, mas do outro lado. Rony foi derrubado por Rodrigo Caio. Rafael Veiga foi lá e fez o segundo dele. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Palmeiras! No fim do jogo, o Everton distribuiu grandes defesas e carinho também. E a puxada esperta em cima da linha na defesa do chute de Gabigol. Tenho a sensação que não entrou, não entrou. Goleiro palmeirense ia cheio de moral para a disputa de pênaltis. Concorrente fortíssimo ao posto de herói. Nos pênaltis, as chances palmeirenses também foram grandes. O time teve 2 cobranças para definir o título, o que não aconteceu porque Diego Alves pegou o chute de Luan e Danilo perdeu o dele. 2 chances teve o Palmeiras de definir o título. Foram 18 cobranças no total, tantas que até Neymar, de longe, brincou nas redes sociais. Inscrições de curso de pênaltis estão abertas, adquira já sua vaga. O craque do PSG disse que era brincadeira e que foi um jogão. Tanto que o posto de herói ficou vago até o fim,
Poderia ter sido de Everton, que defendeu os pênaltis de Mateuzinho e PP. Partiu, bateu, pegou o Everton! Mas ficou com Diego Alves, que pegou as cobranças de Luan, Gabriel Menino e Mike. Pegou Diego Alves! O Flamengo já pegou 14 em 47 possíveis, aproveitamento de quase 30%. Mais uma taça que vem aqui para a sede social do Flamengo, na Gávea. A primeira é de uma temporada que começa e tem outras 5 possibilidades de conquistas. Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e se ganhar a Libertadores tem o Mundial. É do Flamengo! É bicampeão da Supercopa, que jogo louco! Que decisão! Tem oportunidade de ser campeão? Seja. Não deixe passar. Principalmente numa geração tão vencedora. Uma geração que marca uma era na história do Flamengo. Levantar taças virou rotina. E para quem sabe usar tão bem as mãos, parece ainda mais fácil. Flamengo, bicampeão da Supercopa! Faça a festa, Flamengo! Faça a festa, nação rubro-negra! A festa é sua! Chamei essa reportagem falando, né, os 2 melhores times do Brasil. Acho que a gente pode dizer isso nesse momento. Claro que a gente pode, né, nesse jogo especificamente, porque a gente estava falando ali do campeão, era o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, mas eu estava pensando ali nos elencos quando eu falei. Lofredo, o jogo, o resultado, fez jus ao melhor time do Brasil? O resultado final... Foi justo? Se eu tiver que avaliar quem é o melhor, eu avaliaria o Flamengo como o melhor time do Brasil, sim. Mas eu acho que aí, nessa partida, sinceramente, a taça tinha que ir para algum lugar. Não tem como pegar ali e falar, ó, ninguém leva a taça porque vocês estão num nível tão próximos que não vamos dar taça para ninguém. Tem que terminar de alguma maneira, terminar com decisão por pênaltis. E aí, o Palmeiras teve 2 chances para ganhar e não ganhou. Então o Flamengo foi lá, mais uma vez, já que vocês não querem, igual foi o Campeonato Brasileiro, fica pra gente. Então, o Flamengo foi muito mais eficiente, na hora de decidir foi eficiente. Também teve problemas nas suas cobranças de pênalti. Agora, foi um jogo espetacular, né? Um jogo de altíssimo nível. A gente precisava de mais jogos como esse e menos jogos que a gente vê aí pelos campeonatos estaduais. O campeonato estadual tem muita coisa, tem alguns jogos bons, porque dentro da quantidade você tira alguma coisa de qualidade, mas tem muita coisa ruim. A gente precisa de mais futebol assim. A gente precisa de futebol para a gente sentar ali e olhar com atenção os 90 minutos, não para consumo rápido e banal. E acho que Palmeiras e Flamengo, principalmente o Flamengo, de vez em quando o Palmeiras tem algumas partidas do Palmeiras um pouco chatas. Não são ruins, não. Elas são chatas, mas elas são bem jogadas. E o Flamengo não. O Flamengo sempre é bom de assistir e mais uma vez foi. Tivemos as 2 melhores equipes, certamente, do Brasil em campo e foi campeã a melhor equipe do futebol brasileiro, ainda que nessa decisão tenha sido pelo mínimo, uma vitória que sai das mãos do goleiro e poderia ter saído das mãos do goleiro do Palmeiras Sim. também, porque o goleiro do Palmeiras também é excepcional. Uma apresentação, 2 apresentações belíssimas dos 2 goleiros, do Everton, do Diego Alves. O Everton defendeu 2 cobranças, o Diego defendeu 3. Cereto, o meu prédio ontem, vou te falar, eu achei que o negócio ia explodir. Como é que foi aí em São Paulo? Pois teve muita reação aqui em São Paulo também, foi muito bacana de acompanhar. Agora é legal que você tenha falado sobre isso, porque é o seguinte, estão querendo criar uma rivalidade que não existe. Eu não sei o que o Lofredo acha sobre isso. Porque, por exemplo, quando o Palmeiras tomava gol, o meu prédio também balançava porque os corintianos provocavam os palmeirenses. Quando o Palmeiras fazia gol, o prédio balançava porque os palmeirenses provocavam os corintianos, os são paulinos, os santistas. Não existe essa rivalidade entre palmeirense e flamenguista, entre Palmeiras e Flamengo, entre alviverdes e rubro-negros. Não existe. A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, entre Palmeiras e São Paulo, entre Palmeiras e Santos, entre Flamengo e Vasco, entre Flamengo e Fluminense, entre Flamengo e Botafogo. A rivalidade é local, não existe essa rivalidade regional. O que existe, sim,
é claro, é que são os 2 melhores times do futebol brasileiro e que disputaram as últimas competições, disputaram os últimos títulos e que vão continuar disputando porque tem os melhores elencos, ao lado do Atlético Mineiro também, do Grêmio. Você vai colocar, se o São Paulo, de repente, essa temporada pode brigar por título, assim como brigou por título no ano passado. Então, acho que estão querendo criar uma rivalidade que não existe e essa rivalidade ela pode ser muito ruim porque ela pode se refletir para dentro de campo. Ontem a gente viu que o tom ficou muito acima do que era esperado, né? Muitas faltas, bateu-se demais dentro de campo, Abel dos Ferreira dois lados. expulso, auxiliar expulso, briga na saída para o vestiário. Exatamente. Mas esse é o lado ruim, digamos, essa hostilidade é ruim, mas rivalidade, eu vejo com bons olhos, eu gosto de rivalidade. Eu acho que traz mais emoção à partida. Eu não sei, Cereto, vou me permitir discordar um pouco de você. Eu acho que esses 2 times terem virado 2 potências que se destacaram no cenário do futebol brasileiro, eu acho que dá um elemento adicional a essa rivalidade que eu acredito que existe. E você, Lofredo? Olha, eu acho que as rivalidades regionais, elas acabam sendo mais relevantes. E eu tenho esse sentimento do Cereto, que na verdade você está ouvindo o barulho. Aqui no Rio de Janeiro, assim, sinceramente, você ouve o prédio tremer quando o Flamengo faz gol. Quando o Flamengo leva, o impacto é menor. Não que não tenha, mas é menor. Em São Paulo é mais dividido. Embora a torcida do Corinthians seja maior, em São Paulo você tem um pouquinho mais de divisão. Agora, no Rio de Janeiro, até pelo momento, é um massacre. É um massacre. Ontem tivemos alguns outros problemas também, porque o futebol, como fator de aglomeração, esteve presente, né? A gente conseguiu perceber que tinha muita gente vendo em bar, reuniões amplas em casas para assistir a partida, mas enfim, isso é um tema à parte. Eu acho a rivalidade nacional sadia, só que ela é diferente da rivalidade regional. Veja bem, por exemplo, o Atlético Mineiro vê o Flamengo como um rival. O Flamengo não vê o Atlético Mineiro como um rival. O Internacional vê o Corinthians como um rival. O Corinthians não vê o Internacional como um rival. Então, existem algumas rivalidades que um tem, mas o outro não existe uma rivalidade como Corinthians e Palmeiras, como Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, Corinthians e São Paulo, em que os 2 se olham como rivais. E esta rivalidade é uma rivalidade esportiva, não é uma rivalidade histórica, não é uma rivalidade de momento, que eu acho que ela pode ser mais saudável e mais benéfica para o futebol brasileiro do que trazer problemas. Acho que a gente viu alguns problemas ontem, mas acho que são problemas de uma grande decisão de 2 times querendo mostrar que são superiores no momento atual do que o outro, né? Então eu acho que dentro do contexto estava dentro do aceitável. E claro, a gente precisa dar os devidos louros a Diego Alves, mas eu queria fazer isso a partir de um momento pós-jogo ali em que o Diego Alves estava dando entrevista, o Rogério Ceni veio, enfim, foi uma situação bacana entre eles. Vamos dar uma olhada. Era um desejo meu querer ficar aqui no Flamengo e muita gente fez muito esforço, né, para eu continuar. E eu fico feliz agora de poder retribuir isso com esse título que esse grupo merece. E esse cara aqui, ó, também tava precisando. Sabe por quê? Porque esse cara aqui, eu não sei como treinar. Você ganhou como treinador? Decisão de pênalti? Não, ainda não. É a primeira decisão de pênalti que ele ganha, cara. Tem um bom goleiro, ajuda. Então, obrigado. Você merece, cara. Tá obrigado. Louco, tá louco? Isso aqui é um ídolo eterno, tá louco? Era muito mais que o beijo de um treinador num jogador, era o beijo entre 2 goleiros, né? E o Rogério Ceni foi muito bom goleiro, né? Foi excepcional goleiro e também batia pênalti, né? E com muita qualidade, além de bater faltas. Fica claro que o Rogério tem os líderes do grupo ao lado dele, isso é fundamental, né? O Diego Alves é um dos líderes do grupo, o Diego, o Gabriel, enfim, houve até uma rusga com o Gabriel na temporada passada, mas foi resolvida, e foi resolvida a tempo do Flamengo ser o campeão brasileiro. Então acho que é muito legal isso. O Diego Alves é de fato um goleiro excepcional, muito importante, pegador de pênaltis, assim como é o Everton. O Everton hoje acho que está num nível superior ao do Diego Alves. O Everton hoje é o melhor goleiro do Brasil, né? É um craque da posição. Mas o Diego Alves, inclusive, foi muito malandro, no bom sentido da palavra, ao tirar a concentração do Danilo, né? E isso eu acho que foi a chave
das decisões por pênaltis no momento em que o Danilo perde o pênalti, o Daniel Alves tira ali a concentração do Danilo e ele é fundamental, além de fazer as defesas de fato. Veja que vários jogadores sofreram, os jogadores mais jovens sofreram na mão dos goleiros experientes. Exatamente. Se você pegar aí os faz do Flamengo com que... também. Desculpa te interromper, Lofredo, mas só para trazer mais um elemento para nossa conversa, para você seguir falando. E aí me veio à mente naquele momento as substituições que o Ceni havia feito. Ele tirou jogadores experientes e colocou jogadores jovens. Então o time ficou sem o Isla, sem Diego, sem Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique, com o Mateuzinho, João Gomes, o PP e também o Vitinho e o Michael, que não dá para colocar nesse mesmo bolo de jogadores jovens, mas enfim, sem os principais jogadores. O Flamengo foi para essa disputa de pênaltis sem jogadores muito fortes e a gente viu que os mais jovens tenderam a perder as penalidades. Sim, mas assim, o técnico tem que ter confiança. Primeiro que aqueles jogadores que estão entrando podem ganhar o jogo no tempo regulamentar, né? E depois que eles estejam em condição de bater o pênalti. Perder, a gente tem até que valorizar mais a capacidade dos goleiros